reflexão, uma meditação, e ela estava no Salmo 27. Eu vou ler novamente para vocês os versículos que compartilhei, no Salmo 27, versículos 4 e 5. Versículo 4: A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança, numa rocha alta me colocará. Esse trecho que eu compartilhei com vocês de manhã, ele fala de uma forma muito importante sobre duas coisas. Primeiro, de um desejo. O versículo 4, ele fala: uma coisa que eu peço ao Senhor, e é o meu maior desejo, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. E essa é uma coisa que a gente, parando um pouquinho para pensar, parando um pouquinho para refletir, na época em que esse salmo foi escrito, era um desejo expresso do salmista, porque o que eles conheciam como casa do Senhor, o que eles conheciam como lugar onde podiam compartilhar da presença de Deus, onde podiam sentir a presença de Deus, onde podiam vivenciar um momento de adoração e de louvor a Deus, era única e exclusivamente no templo, ali naquela região geográfica, naquele local físico, no templo em que havia sido construído, e era somente lá que as pessoas entendiam que podiam adorar a Deus. Com o advento de Cristo, e Ele oferecendo a sua vida na cruz, pagando o preço que precisava ser pago pela nossa redenção, então isso muda de figura, isso muda de situação. Nós continuamos frequentando, nesse momento exatamente não, mas geralmente nós continuamos frequentando o nosso templo, porque é um lugar onde nós aprendemos a conviver com as nossas reuniões sociais, nos encontrar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, companheiros de fé e companheiros de caminhada, compartilhando momentos bons e fazendo coisas que nos engrandecem, ajudando uns aos outros, ajudando a própria sociedade, a comunidade em que as igrejas estão inseridas. Mas quando Cristo vem e faz aquilo que precisava ser feito, que era indispensável que fosse feito, Ele também fez uma mudança. E essa mudança exclui a necessidade de um local geográfico para adoração a Deus. Porque tudo aquilo que era representativo no templo passa a existir agora realmente em nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E esse momento tem sido um momento de enorme aprendizado para todos nós, que nós temos a chance de parar um pouquinho e pensar naquilo que nós estamos fazendo, na forma que nós estamos entendendo, refinar a nossa percepção e entender que, poxa, eu não preciso de um templo. O templo, ele é muito bom, ele tem a sua utilidade, a sua serventia, tem a sua importância, mas o templo sou eu. O templo que eu preciso preservar, o templo que eu preciso tomar todo cuidado, do templo aonde eu adoro a Deus, o templo aonde eu sirvo a Deus, o templo em que Deus habita, sou eu. Não é mais um local físico, como eu disse, não é mais um local geográfico. A minha mente, o meu coração, a minha vida. Então, eu não sou igreja quando eu estou participando de uma reunião na igreja. Eu preciso aprender a ser igreja em qualquer lugar que eu estiver. Eu preciso aprender, eu preciso me condicionar a ser igreja
no meu trabalho, na minha faculdade, no trânsito, nas minhas relações sociais, em tudo que eu faço. Eu preciso entender que eu sou igreja. É muito importante aquele momento em que nós nos reunimos no templo e ouvimos o ensinamento, ouvimos a ministração, ouvimos os nossos pastores trazendo uma palavra para que a gente possa melhorar no nosso entendimento, no nosso aprendizado, mas nós não estamos sendo igreja naquele momento. Nós estamos realmente sendo igreja no momento em que a gente recebe todas essas coisas, em que a gente ouve todas essas coisas e a gente passa a executar no nosso dia a dia. É muito bom a gente ir para a igreja e ouvir o ensinamento de dizer, olha, amem uns aos outros, amem ao seu irmão, ame ao seu amigo, ame ao seu inimigo, faça por ele, se ele te chamar para andar uma jarda, você anda duas. E esse é um parâmetro que a gente aprende na nossa reunião social do templo. Mas isso não pode ser só um parâmetro, isso tem que ser um estilo de vida, isso tem que ser uma coisa que permeia o nosso dia a dia, permeia a nossa vida e a gente começa a ser a igreja, não mais uma instituição social. E é importante eu dizer mais uma vez que as nossas igrejas são muito importantes, são lugares de comunhão, são lugares de partilha, são lugares em que a gente tem a possibilidade de aprender uns com os outros, mas a igreja a gente precisa ter muito claro na nossa mente que somos nós. Seguindo no Salmo 27, no versículo 5, ele diz, olha, pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Partindo desse mesmo pensamento, dessa mesma reflexão que a gente fez até agora sobre o versículo 4, em que ele diz, olha, eu desejo muito morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora no versículo 5 ele diz o porquê. Porque ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Ou seja, todas essas alegorias, tudo isso que ele falou, representa proteção, representa cuidado, representa segurança. Então, se a gente já entendeu que a igreja não é uma instituição social, não é um CNPJ, não é um prédio, não é uma estrutura física, a igreja somos nós. Então nós estamos vivendo constantemente neste lugar de segurança chamado igreja, que é um lugar onde Deus habita, e este lugar onde Deus habita é a minha casa, é a sua casa, é o meu corpo, é o seu corpo. Então, tudo aquilo que o salmista sentia no Salmo 27, versículo 5, todas aquelas seguranças que ele mencionava, agora essas seguranças, elas passam a residir dentro de você. As pessoas, quando queriam se sentir seguras naquela época, e corriam para a igreja, para o templo físico que havia sido construído. Mas hoje, com o advento de Cristo e do Evangelho, tudo aquilo que foi conquistado para a gente, então não é mais isso. O templo somos nós. Todas essas seguranças que se buscava, que se sentia na época, agora essas seguranças habitam em nós, porque Deus habita em nós. A gente não precisa pedir licença, a gente não precisa pedir, fazer sacrifícios mirabolantes para que a gente possa chamar a atenção de Deus, para que quem sabe Ele possa ter cuidado com a gente, para que quem sabe Ele possa ter atenção com a gente. Não, nada disso é mais necessário, porque hoje somos nós, corpo, templo, lugar onde Deus habita. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo sobre o Salmo 27, a gente vem fazendo essa reflexão desde de manhã muito cedo,
E a gente lê mais uma vez com vocês, Salmo 27, versículos 4 e 5. A única coisa que peço ao Senhor, e é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali ele me abrigará em tempos de aflição. Em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Todos esses sentimentos de segurança que estão sendo mencionados agora, né, nesse texto do Salmos 27, no versículo 5, a gente está vivendo um momento extremamente atípico, que as pessoas estão precisando ter esse sentimento de segurança. As pessoas estão precisando ter uma luz, uma direção, alguma coisa que faça com que elas se desliguem um pouco de tudo isso que está acontecendo, porque nós estamos passando por um momento difícil, estamos passando por um momento de pandemia, estamos passando por um momento em que muitas pessoas estão passando por incertezas, e tudo isso é verdade. Eu não seria criança ao ponto de negar que essas coisas estão existindo, tudo isso é verdade. Mas existem valores muito mais poderosos do que este momento. A gente tem falado muito nos nossos bate-papos, naquilo que a gente tem falado quando estamos encontrando os irmãos no dia a dia, é que a gente precisa levar muito a sério aquilo que está escrito lá em Lamentações. Olha, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente precisa tomar o cuidado para não nos tornarmos pessoas alienadas, pessoas que não têm a exata compreensão do que está acontecendo, de não sermos extremistas nem para um lado, nem para o outro, buscar o equilíbrio, buscar o caminho do meio, mas a gente precisa entender que a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa própria vida. Ficou um pouco redundante, mas é exatamente assim. Muitas pessoas estão lutando, querendo preservar as suas vidas, mas a forma que a gente tem de preservar a nossa vida e desta preservação conseguirmos termos absoluta certeza de que tudo vai estar bem, entregando nossa vida a Cristo, entendendo a redenção, entendendo o que significa a redenção, entendendo o que Cristo fez na nossa vida, entendendo todas essas coisas. Então a gente vai poder passar por esse período de pandemia, passar por qualquer outro tipo de dificuldade que se apresentar no nosso dia a dia, pela simples certeza de que eu posso perder algumas coisas até. Algumas pessoas são assim bem triunfalistas, só querem falar em ganhar, mas em alguns momentos eu posso até perder algumas coisas. Posso enfrentar algumas vicissitudes, eu posso enfrentar alguns momentos difíceis, posso passar pelo olho do furacão durante esse período de pandemia que está acontecendo, mas uma coisa já está garantida para mim: Cristo pagou com a própria vida pela minha redenção. Então isso está intacto. Tem um texto em Colossenses que eu gosto muito, que ele fala: olha, vocês já morreram e a vida de vocês está guardada com Cristo em Deus. Então, desta perspectiva de que nós já morremos e que a nossa vida está guardada com Cristo em Deus, nós podemos olhar para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, para as coisas que nos incomodam, para as situações que nos advêm no dia a dia, e poder com toda a tranquilidade do nosso coração dizer: olha, estou passando sim por um momento difícil, estou passando sim por uma situação difícil, não quero perder certas coisas, mas eventualmente eu até perco,
mas a minha redenção já está garantida. Aquilo que Cristo conquistou para mim sobrepõe qualquer dificuldade, ela transcende qualquer dificuldade que eu possa estar passando, qualquer momento difícil que eu possa estar passando. E isso é uma coisa que precisa ser construída, porque a gente precisa ter a inteligência de parar, sentar e construir de uma forma positiva, de uma forma inteligente, esta linha de pensamento, essa linha de raciocínio. Porque não é porque eu só quero me livrar da apreensão, né, só pelo fato de eu querer não estar com medo, porque todo mundo sente medo, todo mundo sente apreensões, mas a gente precisa entender, a gente precisa aprender a administrar e a lidar com essas coisas. Porque quando a gente começa a administrar e a lidar com essas coisas, não da forma que o coletivo, o senso comum diz, mas da forma que o Evangelho nos ensina, então isso transforma a nossa vida. Então isso faz com que a gente tenha uma elevação muito grande na nossa percepção. Uma frase que eu tenho ouvido bastantemente de algumas pessoas que eu costumo ouvir, e tenho ouvido ultimamente bastante, é que a gente não pode descrever Deus, porque Ele é incomensurável. A gente, todas as nossas capacidades, todos os nossos adjetivos, todo o vernáculo que a gente conhece não é suficiente para descrever Deus, mas a gente pode ter uma percepção pessoal de Deus. E a gente precisa acreditar nisso e investir nisso. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha família. E por mais cuidado, por mais atenção que eu possa ter, ninguém é capaz de ter um cuidado maior que o cuidado de Deus. Eu me preocupo, eu fico apreensivo com algumas situações, porque este é o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo a nossa vida buscando o máximo possível seguir a Jesus naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos manda. E quando as dificuldades se apresentam, muitas vezes a gente tropeça um pouco, vacila um pouco, teme um pouco, mas nada disso altera aquilo que Cristo já fez. Nada muda aquilo que Cristo já fez. Nada faz com que nós percamos aquilo que já foi conquistado para nós. Então, essa compreensão, esse entendimento, essa percepção faz com que a gente dê um salto na nossa vida e mude. Comece a olhar para as coisas com outros olhares. E esse outro olhar que a gente precisa ter é o olhar da esperança. Porque se a gente apenas se curvar às dificuldades, se a gente apenas se entregar ao senso comum, ao fatalismo, a tudo que muitas vezes a gente vê um trabalho muito forte para nos direcionar para aquele sentimento, a gente só vai regredir, a gente só vai sofrer. Mas, repetindo aquilo que o salmista disse no Salmo 27, a única coisa que peço ao Senhor, e é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali Ele me abrigará em tempos de aflição. Nós estamos sim passando por um tempo de aflição. E em seu santuário Ele me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, Ele me colocará. Então, é importante que a gente pare, que a gente dê aquele freio de arrumação, que a gente muitas vezes se desligue. É necessário literalmente a gente se desligar em alguns momentos, porque esses momentos que a gente se desliga, eles não são momentos que a gente joga as coisas para cima. Os momentos que a gente se desliga é o momento que a gente retoma as rédeas da nossa vida, as rédeas do nosso caminhar, e começa a gente a dar diretrizes de como a gente vai fazer as coisas. Porque
porque muitas vezes as situações vão se somando, vão se avolumando, e a gente vai sendo levado naquilo que eu costumo chamar de estouro de boiada. Acontece um monte de situação na vida da gente ao mesmo tempo, e a gente vai se levando, daqui a pouco a gente não tem controle nenhum sobre as nossas próprias decisões, a gente sai apenas correndo e apagando incêndios. Mas chega um momento que a gente precisa simplesmente parar e dizer, olha, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso olhar para tudo isso que está acontecendo comigo pelo prisma da redenção. Eu preciso olhar para tudo isso que está acontecendo comigo pelo prisma de Cristo. O que é que Cristo conquistou para mim? Então é por esse prisma, por esta ótica que a gente vai parar, refletir e seguir a nossa vida. E este seguir, agora sim, um seguir consciente, compreendendo as dificuldades que nós estamos passando de verdade, mas também compreendendo o que é que eu preciso fazer de forma proativa, de forma inteligente, ao meu favor, em favor de uma melhor qualidade de vida. Que uma das coisas que o Evangelho nos proporciona, através da redenção que Cristo conquistou para nós, é uma melhor qualidade de vida, porque a nossa vida não está mais em risco. Podem eventualmente haver os riscos físicos, sejam de violência, seja de doença, seja do que for. Mas quando a gente olha para essas coisas do prisma da redenção, do prisma de que Cristo já fez, já conquistou, já ganhou para mim e é meu, então tudo isso passa a ter peso diferente, porque a gente vai ter uma outra coisa que nos traz um equilíbrio muito grande, que se chama a redenção conquistada por Cristo. Então, isso é aquilo que eu me propus a falar para vocês essa noite, e desejo que essas poucas palavras que eu compartilhei com vocês tenham utilidade. Porque palavras são como sementes. Se vocês ouvirem o que eu estou dizendo para vocês e talvez até acharem bonito ou não, ou talvez até gostarem ou não, mas depois que passar esse momento não fizerem nada, então foram apenas palavras jogadas ao vento. Mas se vocês ouvirem aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que Jesus Cristo nos ensina através da vida dele, e esse é o ponto principal, através da vida dele, aquilo que Jesus Cristo nos ensina através da vida dele, e passarem a praticar essas coisas, então essas coisas passam a ser sementes, sementes que são colocadas, que são plantadas, e se tem um princípio que é verdadeiro, é que quando a semente é plantada, ela frutifica. E a semente que vai frutificar é a semente que você está plantando. Não é aquela que você tem vontade de plantar. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria plantar tal coisa, eu queria plantar aquela outra coisa, mas a semente que vai frutificar na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, é a semente que você está plantando. Não é apenas aquela semente que você está vendo. Porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente vê muitas sementes chegando, muitas coisas que a gente pode plantar, o nosso proceder é um plantio, as palavras que nós falamos é um plantio, o nosso comportamento é um plantio, e tudo isso precisa estar embasado de uma forma que Cristo seja o Senhor da nossa vida, porque quando Cristo é o Senhor da nossa vida, todas as outras coisas podem estar erradas, mas a redenção está garantida. Então eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao pessoal do Instagram que está acompanhando aqui. Eu gostaria que Deus abençoe todos vocês, que essas palavras sejam úteis e que Cristo seja o referencial, o norte da vida de cada um de vocês.